Bem, se você entrou nesse vídeo, provavelmente sabe o que é Stranger Things e sabe quem é o Dustin. Acho que desde o lançamento do volume 1 da 5ª temporada, ele vem sendo muito comentado por ter tido uma mudança brusca de personalidade. A personalidade divertida dele das temporadas passadas vem sido mudada sim na 5ª temporada. E esse é o assunto de hoje. Será que o Dustin tá tão insuportável quanto a fandom diz? Bem-vindos ao meu canal, Viajantes do Multiverso. Eu sou a Ká e sejam muito mais do que bem-vindos ao meu canal. Já quero aqui agradecer pela quantidade massiva de gente que conheceu meu canal agora por causa do vídeo do Ed. Pera, eu tô balançando a mesa. E eu fico muito feliz que tenham gostado dos meus vídeos e que estejam interessados em ver mais sobre o que eu gostaria de falar aqui, viu? Muito obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal porque, cara, é meu sonho trabalhar com o YouTube e pelo menos chegar até, sei lá, 400 inscritos até o final de dezembro. Se der tudo certo, eu quero. A personalidade do Dustin, sim, foi mudada agora na 5ª temporada e desde o primeiro episódio tá tendo um destaque muito grande em cima disso. Até porque, sim, é uma pauta importante pra 5ª temporada. Stranger Things é uma série que, sim, é conhecida e tem uma fandom imensa. Como eu falei no vídeo do Ed, é a série cabeça da Netflix. E tem muitos e muitos e muitos fãs. Só que, como eu gosto de falar, a maioria desses fãs consomem a série pelos personagens legais e acho que pelo menos 70% das pessoas que assistem a série não entendem, nem tentam entender a profundidade de mensagens que personagens tentam passar na série, com acontecimentos recorrentes da série, interações na escola, tem muitos acontecimentos dentro da série que mostram. Dentro da série tem muitas cenas onde personagens aprendem lições que sim estão atreladas a vivências e não só coisas como acontecimentos com monstros ou, enfim, o fictício. Mas muitos personagens têm evoluções, né? São construção de personagem, amadurecimento. E isso é muito recorrente retratado na série, sabe? Desde Will, a Mike, a Max na 4ª temporada, principalmente a Max, que ela teve um grandíssimo destaque na 4ª temporada depois de ter perdido o Billy lá no Starcourt. Starcourt. Errado. E sim, a 4ª temporada ter sido totalmente em cima do luto dela. Até o Steve teve um arco de evolução de maturidade. E agora na 5ª temporada, o Dustin tá explorando isso. Tá sendo explorada a maturidade do Dustin, a inocência dele indo completamente embora dele. Ele que sempre foi o personagem engraçado, sempre foi o alívio cômico, ele que tinha o humor mais engraçado do grupo dos protagonistas, e agora ele tá tendo uma aprofundada na evolução de personagem dele. E agora ele veste o luto de seu melhor amigo. Enfim, a proximidade do Ed com o Dustin não se resume apenas com alguns meses de amizade, como a maioria do fandom diz. Eles justificam, eu vi muita gente, né, justificar que o Dustin está tendo sim uma quebra de personagem e que ele está insuportável e não justifica o Ed ter morrido. Porém, quando você cresce, você tem sim seus exemplos de quem seguir na vida, seja seu pai, sua mãe, um tio, um irmão mais velho. Tem muitos exemplos de pessoa com qual você quer se identificar e você quer se inspirar para viver a sua vida. E o Dustin é um personagem que recorrentemente mostra muito ele se inspirar nos amigos mais velhos dele. Não só como o Ed, como o Steve. O Ed ter sido amigo dele por poucos meses não justifica a morte dele não ter afetado o Dustin depois do final do que aconteceu na 4ª temporada, né? Que não precisamos recitar aqui. O Ed foi, sim, um papel muito importante como irmão mais velho. Um papel importante de irmão mais velho. E foi muito importante pra inspirar o Dustin. Porque o Steve sempre foi aquele tipo de irmão mais velho, mais descolado, que pro Dustin era alguém mais que passava confiança pra ele, que muitas coisas. E o Ed foi o exemplo dele de que ele não tem que
ser diferente pra agradar os outros. E ser um esquisito, sim, é algo muito legal de se ser. E ele ter visto o Ed passando por uma situação tão complicada quanto aquela com a qual ele estava envolvido na 4ª temporada, com a morte da Chrissy, e ter sido acusado de assassinato. Inclusive no novo livro de Stranger Things, One Way or Another, que é tipo uma novel da Nancy, no livro conta que o funeral do Ed foi avacalhado e todas as pessoas estavam lá pra atacar pedra. E zero respeito. Mas imagina, você perde o seu melhor amigo na sua frente. Ele se sacrifica pra salvar pessoas que não estão nem aí pra ele. Se sacrifica pra salvar mais gente, pra dizer que ele não fugiu dessa vez. E morre no seu colo. No caso, no colo do Dustin, mas um exemplo. Seu melhor amigo morre no teu colo. Seu amigo que foi um grande exemplo. E ainda pra quando você voltasse, e quando você voltasse visse que todo mundo odeia o seu melhor amigo e acha que ele é um assassino. E agora você recebe as porradas pelo que o seu amigo supostamente fez. O Dustin tá vestindo o luto da melhor forma que ele pode. Ele quer sim se basear no Ed, ele quer parecer com ele quer honrar o sacrifício do amigo dele. Ele quer fazer com que a morte dele não tenha sido à toa. Ele quer se dedicar para que acabe com o sofrimento de todo mundo envolvido, com o mundo invertido, e para não deixar a honra do Ed. Ele, como o Ed tinha pedido, ele quer sim recrutar mais gente pro Hellfire, ele quer reviver o Hellfire, ele quer botar vida naquilo que o Ed dava todo o seu esforço quando ele estava vivo. Dustin, ele simplesmente tá frustrado que ele e mais poucas pessoas são as únicas pessoas que sabem que, de verdade, o Ed não é um assassino e sim um herói. E ele acha injusto, todo dia da vida dele, ele ter que lidar com gente tratando como se o Ed fosse realmente o vilão da história. Já que nenhum deles tem ideia do que realmente estava acontecendo. Então, acusando o Dustin de atrapalhar a trama, né? E ele tá com uma falta de personalidade e descaracterização muito grande, né? Na 5ª temporada. E eu acho que é muita falta de ler personagem. Porque assim como a Max, na 4ª temporada, teve o arco do luto do Billy, inclusive ninguém gostava do Billy, e o Ed aparentemente agora não é nem um pouco importante pra trama, e não era pra ele ter afetado o Dustin. Eu não acho que isso faça sentido. E ninguém, na época que era o luto da Max, ninguém falou nada. Agora, no Dustin, aparentemente, tem problema, né? Sempre metaleiro esquisito. Tem sempre que ser metaleiro esquisito. A impulsão dele tá agindo impulsivamente, dele bater, dele colocar a cobra no armário do valentão, é porque é a negação. Ele quer justiça pelo que aconteceu com o Ed. Ele não aceita que ele seja tão manchado assim quanto ele já tá. Pra ele é uma ofensa ver que uma sociedade vê o Ed como um lixo de humano quando ele não era. Ele era uma pessoa doce, meiga e incrível e que se importava com o próximo. Perdão, gente, eu tô me cagando um pouquinho de medo. Eu tô vendo coisa. A fase do Dustin nessa parte da série é uma forma de catalisar o amadurecimento dele. Porque a perda de alguém importante mexe com a gente de verdade, né? E a figura do Ed era uma figura de aceitação pro Dustin. E ter perdido ele, obviamente, gerou um rombo nele. Ele não é a mesma pessoa, ele não tá igual como antes. E assim, eu vi muita gente dizendo que é uma descaracterização porque o Ed pediu pra que ele não mudasse e tal. Mas não tinha como ele não mudar. Ele tá continuando, ele tá fazendo o que ele quer honrar o Ed de certa forma. Ele quer que as pessoas aceitem que é assim e vai continuar sendo, e que não tem por que ficarem batendo nele, ele não vai desistir do que ele quer. Dustin se vê como um legado do Ed de certa forma. Ele quer botar razão no que o Ed fez. O Ed ter se sacrificado foi uma coisa honrosa, né? Eu acho que eu repeti isso umas 3 vezes já. Eu quero dizer, o Dustin, ele quer honrar o que o Ed fez. Ele quer que as pessoas
Ele queria que as pessoas desvissem toda essa mentira que foi botada em cima do Ed, que ele foi sim taxado como assassino por todos, pela polícia, pelo governo, tudo. E ele ter se sacrificado pra salvar a cidade e não ter gerado nada no final. E as pessoas continuam achando que ele é só um satanista esquisito líder de um culto. Dustin adotou a parte da personalidade e aparência do Ed pra se expressar e se sentir mais confortável, sempre carregando o Ed com ele. E o jeito de oprimir e bater de frente com todos aqueles que ofendiam, que ofendem ele por ser do jeito que ele tá, por ele parecer com o Ed, por ele continuar fazendo o que o Ed fazia. Ele bater de frente com eles é pra imitar, pra, enfim, fazer o que o Ed fazia, que era não ligar pra esse tipo de gente e sempre continuar sendo e fazendo o que ele mais queria, mesmo que ele fosse, sei lá, taxado de louco por causa disso. Tudo vem da maturidade da dor que foi canalizada depois da morte do Ed pelo Dustin. É o que a série quer fazer a gente ver. Os Duffer Brothers, eles não fazem qualquer coisa na série à toa. Eles não estão colocando o Dustin pra ser um personagem chato o tempo todo à toa. Ele tá no arco de maturidade dele. A morte do Ed tirou o final da inocência que ele tinha, sabe? Tirou o pouco que ele ainda restava de ser aquela criança engraçada que apareceu nas primeiras temporadas e se destacou tanto como um dos protagonistas. Eles estão querendo mostrar que nenhum dos protagonistas é como no começo da série. Que todos eles cresceram e que todos eles mudaram. E que é normal isso. E que é uma coisa natural da vida. Que todos nós vamos mudar em algum momento. E que a gente tá em constante mudança. Que tudo isso pro Dustin vai ter um significado no final. O público chamar ele de chato e taxar ele de fora do personagem, que ele tá insuportável, é uma forma de ignorar completamente o fato de que o melhor amigo dele morreu na frente dele e que agora ele tá em processo de aceitação e negação de tudo que aconteceu. Ah, mas Maria Clara passou 1 ano e 8 meses. Quando uma pessoa importante da sua vida morre, não é do dia pra noite, não é 1 ano que vai fazer a diferença de você sentir a falta daquela pessoa constantemente e se sentir culpado pelo que aconteceu com aquela pessoa, sabe? É isso que a série quer mostrar pra gente. O Dustin queria ter ajudado o Ed. O Dustin queria que ele tivesse continuado vivendo e ter feito tudo aquilo que ele queria. Ter passado do último ano da escola. Enfim, agora ele quer fazer tudo pra compensar o que o Ed não pôde fazer. É isso que a série tá mostrando pra gente. E uma coisa que eu vejo e que eu vou retratar no vídeo futuro é que como a fandom de Stranger Things é muitíssimo grande. E, enfim, por mais que a série não seja, sei lá, feita pra ser um tipo de público e que todos, tipo assim, todo tipo de série e filme é consumível pra qualquer pessoa pode ver, qualquer pessoa pode consumir, só que nem todo mundo quer ou pode compreender a profundidade de temas abordados em filmes ou séries. E o que eu vejo é que, pelo menos, como eu falei no começo do vídeo, 70% da fandom de Stranger Things ignora completamente arco de personagem, evolução e gosta de representar as dores dos personagens. Eles querem ver o que eles querem ver. Tipo, eles gostam da ideia dos personagens serem legais, da série ser uma série muito boa realmente, ter personagens cativantes, cenas boas. O que eu gosto de dizer é que essa é a única série que vai ser realmente lembrada da nossa geração, porque ela é uma série boa de verdade. Mas a série foi feita pra que pessoas se identificassem com os protagonistas, né? Que eles desde o começo são tratados como estranhos, enfim. Tem muitas cenas que dão lições sobre ser assim e como você não precisa ter vergonha de ser quem você é. Mas muita gente não vê isso, não vê as mensagens que a série tenta passar. E, de repente, quando um personagem muda, simplesmente não sabe aceitar a mudança do personagem como algo normal ou como uma dor que provavelmente alguém na vida real sentiria depois de ter tido certos acontecimentos. Era sobre isso que eu queria falar, porque eu vi muita gente falando como o Dustin estava insuportável, como ele não
tava sendo um personagem legal, que todas as coisas que ele fez nessa temporada foi só pra atrapalhar e encher linguiça, sendo que não, é só a construção da maturidade do Dustin, que em cada temporada tá ficando cada vez mais sério e tá perdendo o brilho que ele tinha antes, até porque ele tá crescendo e os personagens não são mais crianças. Isso todos os personagens estão tendo, de, enfim, aprender lições conforme a história. E as pessoas não verem e não perceberem esses detalhes sutis que deixam, enfim, a dor pode ser assim representada na série, principalmente depois da tragédia gigantesca. Inclusive, arrisco a dizer que a morte do Ed foi uma das cenas mais tristes de Stranger Things. E as pessoas acho que se recusam a acreditar que tem sim consequência do que aconteceu com o Ed na 4ª temporada. E assim como eu disse no vídeo do Ed, depois de 2022, ninguém mais gosta do Ed aparentemente. Porque eu vi muita gente falando que o Ed era um personagem insuportável e que, enfim, não sentiu nada na morte dele e que não deveria ter acarretado em nada na 5ª temporada, principalmente com o Dustin. Eu acho que as pessoas deveriam tentar ler mais os personagens e, enfim, parar de ficar odiando personagem fictício por conta de representatividade de luto. Mostrar como é sentir luto na adolescência com um personagem fictício. E eu queria agradecer pelos tantos de inscritos que eu passei de 200. Eu tô com... Opa! Eu tô quase com 300 inscritos e eu queria pelo menos chegar até 200 no final de dezembro e eu alcancei até depois da meta. E o meu vídeo do Ed chegou tão longe que eu nem previa que ia chegar. E eu agradeço muito vocês, porque é meu sonho trabalhar com o YouTube e eu gosto de expressar minhas opiniões. E eu fico muito feliz que vocês gostaram da minha pessoa e gostaram do meu conteúdo. E espero que continuem gostando das outras coisas que eu trouxer. Inclusive eu tô começando a planejar mais e mais roteiro. E, enfim, isso é que eu quero trabalhar um dia e eu espero conseguir, de verdade. Muito obrigada pela atenção. Um beijinho e até um próximo vídeo.